Feche seus olhos. Coloque seu coração no Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Espírito Santo, nós clamamos por uma presença palpável aqui. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser uma igreja que flui na Tua presença. Nós queremos ser uma igreja que está aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te pedimos agora, Espírito Santo, nos conecta agora, Espírito Santo de Deus. Nos conecta com aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti, Espírito Santo. Nós queremos atrair a Tua glória aqui para este lugar, Espírito Santo. Vem, vem, toma o Teu lugar. Nós queremos declarar agora toda distração, todo pensamento, tudo aquilo que não provém de Ti, seja interrompido agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que talvez queira tirar a atenção e a glória do Senhor aqui nessa noite, nós queremos declarar agora: o Senhor tem uma posição absoluta aqui nesse lugar. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre a Tua igreja. E nós queremos Te pedir agora: abre o céu sobre nós. Abre o céu sobre a Tua igreja agora. Abre os céus sobre aqueles que estão online agora, em nome de Jesus. Abre os céus agora sobre as casas e famílias, sobre todos aqui presentes. Nós queremos receber mais uma vez uma porção da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti. Vem com o peso da Tua glória aqui sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Senhor, vem e assume o controle. Vem agora e assume o comando aqui desse culto. Vem e assume agora essa reunião. Vem e assume as nossas vidas. Vem e controla o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Nós lançamos agora toda emoção e nós queremos estar agora como homens e mulheres espirituais diante da Tua glória, diante da Tua presença. Nós queremos atrair a Tua presença aqui para este lugar, Espírito Santo. Nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o Teu recado, o recado que o Senhor tem para a Tua igreja aqui nessa noite. Vem e fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero ser bem breve aquilo que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Mas você precisa ouvir aquilo que eu ouvi de Deus. Amém? Você que está online nos assistindo, você também tem a sua atenção agora tomada para aquilo que Deus quer falar aqui nessa noite. Mas eu tenho vivido algo extraordinário na presença de Deus. Nós estamos vivendo dias maravilhosos. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem agido de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E eu creio que Deus também tem agido de forma sobrenatural sobre a sua vida, amém, queridos? Nós temos experimentado algo novo de Deus. Mas eu me peguei algumas semanas, feito uma oração, fazendo uma oração para Deus. E essa tem sido uma oração que, particularmente, eu quero fazer essa oração até o último dia da minha vida. Eu quero fazer essa oração para Deus. E essa oração que eu tenho feito para Deus, esse pedido que eu tenho feito para Deus, esse tornou o título da mensagem dessa noite. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, o título da nossa mensagem é um pedido ao nosso Senhor. E o meu pedido a Deus foi: Deus, não me deixe de fora. É isso que eu tenho pedido para Deus. Deus, não me deixe de fora. Como assim, pastor? Deus está fazendo algo sobrenatural na terra, amém, queridos? Eu não sei se você está percebendo, mas do mesmo jeito que a maldade tem crescido,
Do mesmo jeito que as notícias ruins têm aparecido, nós ligamos a televisão, nós abrimos o nosso celular, todos os dias têm chegado notícias ruins, notícias que têm levado a igreja a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor, mas do mesmo jeito que essas notícias têm aumentado, eu creio que o Senhor tem derramado o seu Espírito sobre nós. Eu creio num avivamento em São Paulo, eu creio num avivamento no Brasil, eu creio que as nações da terra estão vivendo o avivamento e talvez seja o último avivamento, e eu quero declarar sobre a minha vida e a sua vida: nós fazemos parte desse último avivamento, nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. Se você faz parte, querido, se manifesta em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifica o nome dele em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não me deixe de fora, não me deixe de fora do mover, não me deixe de fora do avivamento, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está movendo, querido. O Senhor tem levantado uma geração corajosa, o Senhor tem levantado um povo corajoso, que tem atraído a glória de Deus para essa terra, tem atraído a glória de Deus para esse lugar. Então eu não sei se você já viveu uma sensação de ficar fora de algo. Às vezes parece que acontece algo na vida de todo mundo, mas talvez pareça que não acontece na nossa. Parece que as pessoas fazem parte dos planos de Deus, mas parece que nós não fazemos parte do plano de Deus. Parece que as pessoas fazem planos para outras pessoas, mas parece que muitas vezes nós não estamos no plano de outras pessoas. E sabe, é frustrante quando você vê que houve um planejamento de algo, teve algo que aconteceu, e a sensação é que você ficou de fora. Eu não sei que tipo de amigo você tem, mas de vez em quando tem uns amigos que fazem um churrasquinho com picanha, não é verdade? E quando você vê, já aconteceu, e você ficou de fora daquele churrasquinho, né? Você ficou de fora daquele aniversário, você ficou de fora daquele casamento. E vamos ser sinceros, nós com os nossos sentimentos, gera um sentimento muitas vezes de frustração, gera um sentimento de, poxa vida, eu não fiz parte disso. Sabe, queridos, e eu tenho pedido a Deus, eu tenho feito essa oração a Deus: Deus, eu não quero ficar de fora daquilo que você está fazendo. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra? Queridos, para isso nós precisamos acordar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: acorda, irmão, acorda. Eu creio que Deus tem feito um avivamento, está acontecendo o avivamento. Queridos, nós acabamos de encerrar no domingo uma conferência maravilhosa. Quem veio na conferência aí, dá um glória aí. Meu Deus, o que foi isso? Sexta, sábado, domingo, foi maravilhoso o que Deus fez aqui. Desde o início da sexta-feira, a presença de Deus era palpável. O céu desceu aqui sobre esse lugar, queridos. Nós estamos ouvindo testemunhos, o que Deus fez lá no Kids. Quem tem Kids aqui e ouviu um testemunho da sua criança, levanta a mão. Olha quantas pessoas. Daquilo que Deus fez lá no Kids, a glória de Deus se manifestou. Tem pessoas que estão até hoje falando sobre os testemunhos daquilo que Deus fez. Nós estamos vivendo algo poderoso, nós estamos vivendo um novo tempo, amém, queridos? Mas deixa eu falar algo para você. Eu estava orando e pedindo isso para Deus, e Deus falou assim: ó, você vai pregar sobre isso na igreja, porque eu estou fazendo algo, mas infelizmente tem muita gente ficando de fora daquilo que eu estou fazendo. Tem muita gente que está vendo que está acontecendo algo, mas está fora. E eu acho lindo o que Deus está fazendo. Hoje pela manhã nós tivemos 4 conversões, decisões por Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, aplauda ao Senhor. Eu tenho visto famílias sendo restauradas, famílias que estavam quebradas, casamentos que estavam por um fio, e o Senhor tem restaurado, o Senhor tem feito algo novo. Isso é muito lindo que Deus está fazendo, é um avivamento. E a minha oração é: Senhor, não me deixe de fora. E eu fiz uma oração mais ousada para Deus. Falei: Deus, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer na Conviva.
Não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer em Nova Odessa, em Sumaré, em Americana e na região metropolitana de Campinas. Eu falei, Senhor, não me deixa atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer no estado de São Paulo, aquilo que o Senhor tem para fazer no Brasil, aquilo que o Senhor tem para fazer nos 4 cantos dessas nações. Não me deixa atrapalhar. Sabe por quê, querido? Às vezes eu tenho a sensação que além de não viver aquilo que Deus tem para nós, além de estar fora daquilo que Deus está fazendo, eu tenho a sensação que tem muita gente atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. E eu tenho falado para Deus, Deus, não me deixa ser alguém que atrapalhe o seu mover. Não me deixa ser alguém que bloqueie aquilo que Deus quer fazer. Não me deixa ser alguém que está interrompendo. Não, eu quero ser um canal de bênçãos. Pai, eu quero ser usado por Deus. Então quebra mesmo, mói, faz tudo de novo, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais, para que a tua glória se manifeste todos os dias em minha vida. Eu tenho feito essa oração a Deus, não me deixa atrapalhar. Sabe por quê, queridos? Muitos querem fazer parte daquilo que Deus está fazendo, mas não querem pagar o preço. Muitos querem viver os planos de Deus, mas não querem abrir mão dos seus próprios planos. Muitos querem fazer a vontade do Pai, porque é lindo quando a gente fala assim, eu fiz a vontade de Deus. Mas deixa eu falar para você, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. E é por isso que eu tenho feito essa oração, Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, você não vai assistir o avivamento, você vai viver o avivamento em nome de Jesus. A sua casa vai viver o avivamento, a sua casa vai viver algo novo, a sua família vai viver algo extraordinário, o seu casamento vai viver o avivamento de Deus em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite, você vai parar de contar a história das pessoas, você vai parar de contar o testemunho das pessoas, e você vai começar a contar os seus testemunhos, você vai começar a contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você vai começar a contar a história que Deus está escrevendo, o futuro que Deus está planejando para você. Você vai contar que Deus é Deus de milagres, e Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Se você crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nesse tempo, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? A sensação que eu tenho às vezes é que tem muita gente contando a história de alguém, mas e a sua história? Tem muita gente contando do que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas o que Deus está fazendo na sua vida? Será que nós não estamos de fora? E o Senhor me levou a sua palavra em 2 Samuel capítulo 6, abre comigo por favor. 2 Samuel capítulo 6, meu Deus, é muito forte aquilo que Deus tem para falar conosco aqui. 2 Samuel capítulo 6, no verso 1. Acompanhe comigo, por favor, essa leitura. Diz assim, ó. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar o que, queridos? A arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o quê? O nome, está com um N maiúsculo. O nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Verso 3. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab. Repita comigo, Abinadab. Um bom nome para você colocar no seu futuro filho. Que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Quem conduzia, queridos? Uzá e Aiô. Aiô andava na frente dela. Verso 5. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque bois haviam tropeçado.
a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por este ato de o quê? Irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ela na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui. Por causa do que, gente? Por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Preste atenção que eu quero falar com você até o verso 15. Nós temos aqui a história da arca de Deus. A arca no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Levava a presença de Deus. Por isso que a arca precisava ser conduzida de uma forma muito específica. E aí então nós sabemos na história que a arca foi levada pelos filisteus. E começa então uma saga de tentar trazer essa arca que foi levada pelos filisteus de volta. E o texto diz aqui que a arca, que era a presença de Deus, a manifestação de Deus, estava na casa de um homem chamado Abinadab. E eu fui pesquisar, e sabe quanto tempo a arca, a presença de Deus, ficou dentro da casa de Abinadab? 20 anos, repita comigo, 20 anos. 20 anos, irmão. 20 anos que a arca, que a presença estava dentro da casa de Abinadab. E aí então Deus levantou o rei Davi, e Davi tinha um propósito de trazer a arca, trazer a presença para Jerusalém. Uma vez que agora ele assumiu o trono, uma vez que agora ele é rei de toda Israel, ele tinha uma missão: eu vou atrás da arca, eu vou atrair a presença de Deus e a glória de Deus para Jerusalém. E aí então começam as tentativas de Davi para trazer a arca novamente para Jerusalém. E o texto diz que a arca ficou ali na casa de Abinadab durante 20 anos. Os seus filhos, ao trazer a arca, foram encarregados de trazer Uzá e Aiô, foram encarregados de transportar a arca numa carroça nova. E aí nós já sabemos a história. Durante o percurso, o animal tropeça, Uzá tenta segurar a arca, e ao tentar segurar a arca, ele morre. Por quê? Porque ele fez algo que era, como é que diz o texto? Irreverente. Ele não teve reverência. Sabe o que isso nos ensina? Que durante 20 anos, a arca estava dentro da casa de Abinadab, e eles não souberam lidar com a presença de Deus. Eles não tiveram reverência com a presença de Deus. Eles não entenderam o propósito da presença de Deus dentro da casa deles. Durante 20 anos não foi suficiente para algo acontecer. 20 anos não foi suficiente para usar, entender como eu ia falar usar a arca, né? Não, como usar, entender para levar a arca, conduzir a arca. Durante 20 anos. Mas o texto diz que depois desse episódio, Davi ficou com medo. Davi então recuou. Ué, se ele morreu lá, eu agora estou com medo. E aí o texto diz que a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. E o texto diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E 3 meses foi suficiente para a glória de Deus e a presença de Deus e um avivamento acontecer dentro da casa de Obed-edom.
Enquanto um precisou de 20 anos e não aconteceu nada, um homem precisou de apenas 3 meses, com a arca, com a presença, dentro da sua própria casa, para toda aquela casa, toda aquela família serem totalmente abençoadas por Deus. Sabe o que isso não mostra, querido? Que a presença de Deus, ela se manifesta em qualquer lugar. A presença de Deus, ela pode ser manifestada para qualquer um. A presença de Deus pode ser manifestada aqui. A presença de Deus pode ser manifestada na sua casa. A presença de Deus pode ser manifestada dentro do seu carro. A presença de Deus pode ser manifestada dentro do trabalho. Então a questão não é se a presença de Deus está se manifestando. A questão é o que eu e você estamos fazendo com a presença de Deus. É por isso que a minha oração é: Deus, não me deixe de fora. Porque Abinadab ficou de fora. 20 anos não foi suficiente para ele viver e usufruir da presença de Deus. E eu acho engraçado isso, porque tem gente que está aqui na igreja Conviva há 3 meses. E tem gente que está aqui na igreja Conviva há 20 anos. E quando você olha para a vida de alguém que está há 3 meses... Cara, essa pessoa está experimentando algo extraordinário. Essa pessoa está vivendo algo lindo. Essa pessoa está avançando. Essa pessoa está vivendo o que Deus está fazendo. Ela está recebendo a glória de Deus. Ela sabe se comportar na presença de Deus. Enquanto tem pessoas de 20 anos que estão frias, que já passou o primeiro amor, e que a presença de Deus já não faz muita diferença. Se está na igreja, se está em casa, se for aonde for, não faz mais a diferença. E sabe o que isso nos mostra? Que aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra, tem que começar em primeiro lugar dentro da sua casa. Talvez você possa receber até um start aqui nesse domingo. Talvez você recebeu um start na conferência, num fim de semana. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho, queridos? É que nós estamos aqui domingo após domingo, nós estamos vendo o que Deus está fazendo. A gente até recebe aquilo que Deus tem para nós, mas parece que quando a gente passa daquele portão para fora, parece que nós somos irreverentes quando se diz presença de Deus. Parece que você sente um arrepio quando você está aqui. Parece que agora a coisa vai andar, mas quando você chega dentro da sua casa, o cenário é totalmente diferente. Parece que a sua casa não tem atraído a glória de Deus e a presença de Deus. É por isso que eu tenho orado a Deus. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Porque nós temos esse exemplo. 2 casas. Então o problema não era a presença, mas é o que nós fazemos com a presença. E aí nós vemos então Davi em outra tentativa. Davi recebeu a informação, faz 3 meses que a arca está lá em Obed-edom, e eles foram completamente abençoados. Davi então pensa: eu vou lá buscar essa arca, mas agora eu vou fazer diferente. Nós vamos trazer ela de outra forma. A cada 6 passos, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou dançar. Eu vou vestir uma roupa adequada. Por quê? Porque ele entendeu que com a presença de Deus não se brinca. Aquilo que Deus está fazendo na terra não é brincadeira. Aquilo que Deus precisa fazer na minha vida, na sua vida, não é brincadeira. E só vai receber, só vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra quem tem seriedade, tem temor e tem reverência com a presença de Deus. Davi então muda a estratégia. Davi então vem dançando, irmão. Não pensa você que é só um... Eu fico imaginando a dança de Davi, cara. A cada 6 passos mata um boi. A cada 6 passos sacrifica o boi. Enquanto ele está sacrificando, vamos andar. E ele está dançando. Não fui chamado para o ministério de dança, graças a Deus. Mas se precisar dançar, eu danço. Cara, você imagina isso? Davi estava disposto. Não, agora eu vou fazer diferente. E aí então o texto diz que assim eles foram levando a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. E aí no verso 16 a história continua, diz assim, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, uma mulher chamada Mical, filha de Saul, observava de uma janela, ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela fez o quê?
ela o desprezou em seu coração. O que Mical estava fazendo, gente? O que diz o texto? Observava de uma janela. Versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um arroz com bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para casa, para o que, gente? Abençoar a sua família. Olha só, Deus está falando aqui nessa noite. Tem tudo a ver com a sua casa, tem tudo a ver com a sua família. Aquilo que Deus está derramando aqui nesse tempo, aquilo que Deus está fazendo na terra, tem tudo a ver com a sua casa. Não tem a ver com aquilo que Ele faz só aqui no domingo, dentro de 4 paredes. Tem que viver de segunda a segunda. Tem que estar lá dentro da sua casa. Tem que estar no seu casamento. Tem que estar no relacionamento com seus filhos. Porque Davi entendeu isso. Por mais que Davi já tinha pisado na bola com a sua casa, Davi entendeu. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, ou seja, como o rei ficou se mostrando hoje, será que precisa de tudo isso? Será que o rei não exagerou? Será que vocês não estão exagerando? Será que você não quis só se mostrar? Despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Sabe por que ela fala isso, querido? Porque Davi era rei, Davi tinha uma roupa adequada para usar. Mas Davi entendeu que diante da arca, diante da presença, eu não sou nada. Ele se despiu da sua roupa de rei. E ele usou uma roupa simples, que se usava por baixo. E aí o texto continua dizendo que, com essas palavras, Mical se direcionou a ele. E aí Davi diz assim no versículo 21. Davi, porém, disse a Mical: tudo que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Versículo 22, ele continua dizendo assim, eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, contudo serei honrado por essas escravas que você mencionou. E aí o versículo 23 encerra o capítulo dizendo assim: Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Mical se tornou uma mulher infrutífera, porque ela desprezou aquilo que Deus estava fazendo. O que é que nós podemos aprender com essa história? Entendendo que Deus não me deixe de fora. Que Deus está fazendo algo sobrenatural. Em toda a história, Deus sempre está fazendo algo novo. Em toda a história, a glória de Deus está se manifestando. Em toda a história, o Senhor está se manifestando entre nós, amém, queridos? Deus tem curado as nossas vidas, Deus tem nos libertado, Deus tem trazido salvação, Deus tem perdoado pecados. Isso tudo é muito bom. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está se manifestando. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Ele reina para todos sempre, amém, queridos? Está aqui comigo essa noite? Mas deixa eu falar algo. Davi entendia esse propósito. Davi sabia da importância, da reverência diante da presença de Deus. Mas Mical não. Enquanto Davi celebrava a presença, enquanto Davi fazia sacrifícios a Deus, enquanto Davi estava exagerando, Mical estava onde? Estava numa janela, observando o que estava acontecendo. Sabe, queridos, é numa história como essa que eu começo a pensar: se você não tomar cuidado, tem como você ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Mical estava no mesmo ambiente, os seus olhos estavam vendo a mesma coisa que todo mundo estava vendo. Mical estava ali diante da presença, mas ela preferiu
ficar de uma janela, observando e criticando aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus está fazendo algo, e se nós não tomarmos cuidado, é possível sim ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na terra. Sabe o que eu tenho a impressão? É que tem muita gente aqui na igreja Conviva que gosta do que Deus está fazendo, observa o que Deus está fazendo, mas ainda não se entregou para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Eu tenho a impressão que tem pessoas que entendem que Deus está fazendo algo sobrenatural, amém, queridos? Mas a impressão que eu tenho é que Deus trouxe no meu coração, que tem muita gente que participa de uma conferência como essa, sexta, sábado, domingo, sai encharcado daqui, mas quando chega na sua casa, parece que aquilo que aconteceu aqui não é uma realidade dentro do seu lar. Eu sinto muito te dizer, mas não é porque você está no mesmo ambiente que todos estão, que você está participando daquilo que Deus está fazendo. E é por isso que a minha oração é: Deus, não me deixe de fora. Deus, não me deixa de fora. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós vamos se acostumando com a presença. Nós entramos num ambiente como esse, a gente não tem mais reverência. Nós entramos num ambiente como esse, parece que a gente está em frente de uma tela de Netflix, assistindo o que Deus está fazendo. Mas ainda bem que você está aqui nessa noite, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje Deus está te tirando da janela e está te trazendo para um lugar, para um ambiente onde vai ter a manifestação da presença de Deus. E você, a sua casa, a sua família não vão ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Se você crê, aplauda ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Deus está despertando uma igreja que para de observar pela janela aquilo que Ele está fazendo e começa a viver aquilo que Deus está fazendo. Sabe, queridos, existe uma diferença muito grande entre porta e janela. Alguém já tentou pular a janela, teve que pular a janela da sua casa? Eu já, irmão, misericórdia. Cheguei tarde do trabalho, já estava todo mundo dormindo, e minha amada esposa trancou a porta por dentro, não tinha chave. O que eu tive que fazer? Pular. É a coisa mais horrível, irmão. Sabe, eu quero chamar sua atenção aqui nessa noite. O que Deus tem para você não é ficar de uma janela observando aquilo que Ele está fazendo na vida de todo mundo. Não. Deus está te chamando assim, ó. Sai da janela. Acessa a porta. Acessa aquilo que eu tenho para você. Acessa aquilo que eu tenho para sua casa. Acessa aquilo que eu tenho para o seu casamento. Para de ficar observando aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e começa a fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. É muito forte isso, irmão. Mical não participou do mover. Ela estava presente, os seus olhos estavam vendo, mas ela não fez parte. Ela não se entregou. E talvez você fale assim, mas por que será? A mesma pergunta que eu fiz quando eu comecei a estudar essa história. Por que será que Mical fez isso? Estava ali diante dela. Era só se entregar. Falei assim, eu estou achando eles meio doidos aí, mas eu vou embora. Igual muita gente aqui da igreja. Tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, é meio diferente a igreja, né? Mas eu quero fazer parte disso. E aí meu coração se enche de alegria. Fez isso aí, irmão. Deixa a religiosidade de lado. Deixa o seu tradicionalismo de lado. E avança em direção àquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Mical não escolheu isso. E aí eu comecei a estudar a história de Mical. E se você observar o texto diz que Mical, filho de quem? De Saul. Mas eu descobri, queridos, que Mical na verdade não era só filha de Saul. Mical na verdade foi a primeira esposa de Davi. Eu falei, que negócio é esse? Vamos mais fundo. Lembra quando Davi matou o gigante? Qual era a promessa do rei? Que casaria com a sua filha. Mas olha só, Saul quebrou a sua promessa, porque ele achou que ninguém ia conseguir. Davi então mata Golias.
Davi começa a se tornar uma figura pública, Davi começa a se destacar, Davi começa a acessar lugares altos, as pessoas começam a admirar Davi. O rei Saul fica furioso com isso. Não, como que fala? Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Isso começou a mexer com Saul. E aí Saul não entregou a filha dele. Não vai casar com a minha filha não. Eu tenho um novo desafio agora. Pode estudar a Bíblia que você vai ver. No livro de Samuel. Ele falou assim: agora eu tenho um novo desafio. Vai casar com a minha filha quem for capaz de matar 100 filisteus e trazer 100 prepúcio para mim. Irmão, pensa comigo. Como é que faz para matar 100 homens e ainda arrancar o prepúcio? Se é que você me entende, você sabe o que eu estou falando, né? Depois você pesquisa, não vou falar agora. Como é que faz? Não tem como arrancar o prepúcio de um homem se não matar ele. E aí Saul lança um novo desafio. Por quê? Porque ele sabia, ele falou assim, ele matou um gigante, mas ele não vai conseguir matar 100 homens e arrancar o prepúcio dele. E aí Saul prometeu: quem matar 100 homens e arrancar o prepúcio vai se casar com a minha filha. Mas agora não é com a mais velha não. Agora com a mais nova. Agora é com o meu amorzinho. Agora é com Mical. Vai casar com Mical. Sabe o que Davi fez, queridos? Davi não matou 100 homens. Davi matou 200 homens. E trouxe 200 prepúcios para o rei. E falou assim: cadê a sua filha? Eu vou me casar com ela. Isso mexeu com Saul. Eu não acredito. O homem matou 100. Aí eu já consigo imaginar as solteiras aqui nessa noite. Ai, que sonho. Pensou um homem matar 200 homens pela minha causa, né? Eu estaria realizada. E o texto diz, queridos, que Mical amava Davi. E é por isso que Saul fez esse desafio para Davi. Porque ele não queria que Davi continuasse aquilo que ele começou. Mas ele mata 200 homens, se casa com Mical. E Mical agora está com o homem dos sonhos dela. Davi vai me fazer feliz, um homem valente, guerreiro. E aí se você começar a estudar a história, você começa a ver a perseguição de Saul querendo matar Davi. E aí certo dia, Davi e Mical estavam lá nos seus aposentos. E Mical, como filha do rei, ficou sabendo que Saul estava enviando um exército para matar Davi. Ela foi lá e falou para Davi: foge que meu pai está mandando um exército aqui para te matar. E Mical salvou a vida de Davi. Davi fugiu, foi embora, e Mical ficou lá. Mical então provou mais uma vez o amor dela por Davi. Mical agora trai o seu pai para proteger o seu marido. Ela decidiu ficar do lado do marido e não do pai. Amém, queridas? Mical estava provando o seu amor por Davi. Mas sabe o que aconteceu? Davi foge. Davi perde o contato com Mical. E durante 8 anos, Davi não se lembrou de Mical. Durante 8 anos, Mical foi esquecida. Mical foi desprezada. Mical foi abandonada pelo seu marido chamado Davi. E a história continua. Eu consigo imaginar a dor de Mical, que foi usada pelo seu pai para tentar matar Davi. O plano não dá certo, ela se casa com Davi, o homem que ela amava. Mas agora o homem que ela amava abandonou ela. E aí pela lei, uma mulher que fosse abandonada pelo seu marido, ela podia se casar novamente. Sabe o que Saul faz? Saul então vende o dote para um outro homem, que eu não me lembro o nome. E Mical se casa. Mas esse homem agora que se casou com Mical é um homem que amava profundamente a Mical. Ou seja, ela se casa com um homem que agora ela se sente protegida, guardada. Um homem agora que vai guardar as emoções dela. Um homem que vai fazer ela feliz. E de fato ela era muito feliz. A história continua, Saul morre. Davi assume o trono. E Davi se lembra: eu preciso agora chamar Mical, porque essa é a minha vitória. Saul morreu e eu me casei com a filha dele. Vai lá, manda buscar Mical. E diante da lei, Davi não podia fazer isso. Mas ele quebra as regras.
ele manda buscar Mical. E Mical, que agora está feliz com o seu casamento, ela é arrancada do seu marido atual e é levada para Davi a forças. E a Bíblia diz que o marido de Mical saiu desesperado, chorando diante de todos, porque ele amava profundamente a Mical. Mical agora está dentro do palácio, tendo que conviver com Davi, o seu primeiro marido. E Mical, a primeira esposa de Davi. Você consegue imaginar agora? Por que é que uma mulher talvez ficou da janela, observando com seu coração fechado para aquilo que Deus estava fazendo? Porque ela era uma mulher frustrada, ferida, machucada, uma mulher que só queria ser amada, respeitada, uma mulher que só queria ter um marido que amasse ela todos os dias, mas ela foi traída por esse marido, e agora ela é obrigada a fazer isso, porque ele era rei de Israel. E quando eu vi isso, eu já não julguei Mical diante dessas circunstâncias. Mas sabe o que nós podemos aprender com isso? Que talvez as feridas, talvez o nosso passado, as nossas mágoas, aquilo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos primos, os nossos tios, os nossos amigos talvez fizeram com a gente, talvez isso tenha atrapalhado você de viver aquilo que Deus está fazendo. Então não é porque Mical teve um passado conturbado, não é porque ela estava ferida, machucada, não é porque fizeram isso com ela, foi traída, que ela deveria olhar para a presença de Deus dessa forma. E talvez você está tanto tempo já, você vem na igreja, você faz parte daquilo que Deus está fazendo, você vê aquilo que Deus está fazendo, mas parece que a sua vida não vai para frente, parece que a coisa não deslancha, parece que você não conquista, parece que você não avança. Por quê? Porque talvez o seu passado ainda está pesando a sua vida. Talvez tem muita coisa mal resolvida no seu passado, as mágoas, as dores, os rancores, a amargura está aí no seu coração, e isso tem impedido você de olhar para a presença de Deus, de ver o que Deus está fazendo nessa terra, e fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você está aqui comigo essa noite? Deus trouxe você aqui nessa noite, para você começar a fazer essa oração para Ele. Deus, não me deixe de fora. Não é porque o outro pastor me magoou que eu não vou acreditar na igreja. Não é porque a igreja que eu ia me magoou que eu vou parar de acreditar na igreja. Não é porque as pessoas me chatearam no passado que eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou perdoar essas pessoas, eu vou liberar essas pessoas, mas quando eu estiver diante da presença de Deus, eu não vou ficar só observando da janela, eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Eu não sei qual é o seu passado, querido, mas às vezes eu tenho a impressão de que tem muita gente que está observando o sobrenatural no domingo, mas não se entrega ao poder de Deus, que cura, liberta e transforma. Eu tenho a impressão às vezes que tem muita gente observando da janela, e não deixou Deus fazer ainda o que Deus tem que fazer, não se entregou de fato ao processo. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu tenho algo para fazer em toda a terra, e você faz parte dos meus planos. Sai da janela e vem para a presença. Sai desse lugar de ficar observando, julgando, e vem para a presença. Sai desse lugar de vir para um culto como esse e ficar observando o que está acontecendo. Louvor hoje está estranho, a palavra hoje está muito assim, o pastor está gritando demais, o irmão do dízimo fez meio assim. O Senhor está nos chamando a sair de um lugar de observação para entrar num lugar de transformação. Eu não sei você, querido, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Sai da janela. Deixa eu falar algo para você. A questão não é se eu estou nos planos de Deus, mas a questão é se eu aceitei viver tudo que Deus tem para mim. A questão não é se Deus tem algo novo para minha casa, para minha família. Eu creio que Ele tem, em nome de Jesus. A questão é: eu estou aberto para viver tudo que Deus tem para mim? Eu estou aberto para renunciar? Eu estou aberto para amar como Jesus amou? Eu estou aberto para perdoar? Porque talvez isso tenha impedido você de viver o que Deus tem.
A história não vai deixar de ser escrita porque você não quis fazer parte da história. Aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja não vai deixar de acontecer porque você não quer fazer parte daquilo que tem que acontecer. E para concluir, eu quero chamar aqui os músicos. Eu quero dizer: Deus, não nos deixe de fora. Mas a questão, queridos, não é Deus que nos deixa de fora, mas é a nossa falta de posicionamento em Deus que tem nos deixado fora. Sabe por quê? Porque Davi pisou na bola. Davi pecou. Davi errou com a sua família. Davi errou com Mical. Mas tinha algo que agradava o coração de Deus. É por isso que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha uma vida de arrependimento. Deus não está do lado do injustiçado. Deus está do lado do arrependido. Porque injustiçado está cheio de gente aí fora. Deus não está do lado de quem é injustiçado. Deus está do lado de quem se arrependeu. E Davi se arrependeu. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha reverência. Davi honrava a presença de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você: a honra libera o favor de Deus sobre a sua vida. Como é que você tem honrado a presença de Deus dentro da sua casa? Como é que você tem se comportado diante da presença de Deus nos cultos? Como é que você tem se comportado no seu serviço diante da presença de Deus? Sabe por quê, irmão? A presença de Deus não é assim. Nós não deixamos a presença de Deus aqui nessa casa e vamos embora para a nossa casa. Nós nos deixamos a presença de Deus na nossa casa e vamos para o serviço. A presença de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Qual é o seu posicionamento? Como você tem tratado a presença de Deus? Isso vai definir se você vai viver o favor de Deus nessa terra. Se você vai viver aquilo que Deus está fazendo nessa terra. Se você vai viver aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Se você vai receber o avivamento de Deus. É isso que define. A honra me dá acesso aos planos de Deus. E honrar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Não é colocar a minha vida em primeiro lugar. Não é colocar os meus planos em primeiro lugar. E Davi entendeu isso. Davi honrava o Senhor. Queridos, nós estamos chamando de primeiro aquilo que Deus chama de acréscimo. Quando ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos chamando de primeiro aquilo que Deus chama de acréscimo. É por isso que muitos não estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Não é Deus que nos deixa de fora, é nós que estamos deixando Deus fora dos nossos planos. Quando Deus for o primeiro, quando nós honrarmos a Deus como primeiro, nós vamos entender. E aí Davi diz no 2 Samuel 6:21, Davi porém disse a Mical: tudo que fiz diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai, e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, por isso celebrarei diante do Senhor. O rei diz assim, eu me rebaixarei ainda mais, eu me humilharei ainda mais. Deus ama isso. Deus ama aqueles que se humilham. Deus ama aqueles que se rebaixam. Deus ama aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque esses vão viver aquilo que Deus está fazendo na terra. A honra libera o favor de Deus. Sabe que eu olho para a vida de alguns, queridos? Muitos não querem ficar fora do céu, mas não querem viver o céu na terra. Eu quero dizer para você o que a gente sempre fala: tem lugar para você na mesa, mas ter lugar na mesa não significa que você tem acesso. Sabe por quê? Quando a gente pega lá o texto que é a nossa base de igreja, Mateus 22, quando Jesus conta a parábola que um rei preparou um banquete, o rei preparou a bodas do seu filho, e ele enviou seus servos para convidar, para fazer parte daquele banquete. Aqueles homens rejeitaram o convite. E aí então o rei diz assim: a mesa está pronta, está preparado, vão agora às ruas, aos becos, às esquinas, e chamem a todos que aceitarem esse convite, tem lugar para eles na mesa.
E aí o texto diz que a sala do banquete ficou cheia de convivas, que a sala do banquete ficou cheia de convidados, homens tanto maus quanto bons, todos eles chegaram à mesa. Mas o texto vai dizer também que quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lançam-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que você pode até aceitar o convite e se assentar na mesa com ele, mas se você não entrar no processo de transformação, você está fora. E é por isso que eu tenho orado ao Senhor: Deus, não me deixe de fora, não me deixe de fora. Por isso eu quero dizer para você: hoje é dia de sair da janela e se assentar na mesa. Hoje é dia de parar de observar e começar a viver o que Deus tem para você. Hoje é dia de parar de brincar com as coisas de Deus e começar a levar as coisas de Deus a sério. Hoje é dia de começar a parar de reclamar, de apontar o dedo, de ficar numa posição de observador e começar a viver uma posição de transformador. Alguém que está vivendo a transformação todos os dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para o seu casamento. Deus tem algo novo para a sua família. Mas só vão ter acesso ao novo de Deus aqueles que decidiram sair da posição de observador, sair da posição de uma janela e se assentar na mesa com Ele, trocar as suas vestes e viver tudo aquilo que Deus tem para Ele. Não seja como Mical, porque o texto diz: Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Sabe o que isso mostra para nós? Que quem fica na posição de uma janela, observando aquilo, só observando aquilo que Deus está fazendo, não gera frutos, não cresce, não amadurece, não é transformado, não vive algo novo. E Mical foi essa mulher. Ela viu a presença, ela observou o que estava acontecendo, mas ela não fez parte, por isso ela se tornou uma pessoa infrutífera. Deixa eu falar algo para você: pessoas que sentam na janela sempre vão ficar incomodadas com as pessoas que vivem na presença. Pessoas que vivem na janela sempre vão olhar para mim, para você, e vai falar assim: que exagero, para que tudo isso? Para que tanta honra ao seu Deus? Pessoas que vivem na janela sempre vão olhar para minha casa, para a sua casa, e vai dizer assim: ó, eu acho que eles são tão exagerados. Eu sou exagerado mesmo. Para amar o meu Deus, para honrar a presença de Deus, eu me entrego por completo, eu faço o que for preciso, eu obedeço, eu me desfaço daquilo que deixa o meu ego inflado, e eu vou para a presença de Deus, eu me humilho, se for preciso, para agradar o meu Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor trouxe você aqui, você que está online nos assistindo, Deus trouxe você aqui, Ele conectou você aqui hoje, para dizer para você: saia da janela, pare de observar, eu estou fazendo algo novo, e você não pode ficar de fora daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho algo novo para a sua vida, eu tenho algo novo para a sua igreja, eu tenho algo novo para o seu ministério, eu tenho algo novo para o seu casamento, eu tenho algo novo para os seus filhos. Apenas saia dessa posição de observar aquilo que está fazendo, o que Deus está fazendo, e comece a viver as promessas de Deus. Comece a se apropriar da presença de Deus, comece a honrar a presença de Deus. Se você entendeu essa palavra, fique de pé no seu lugar e vamos honrar a presença de Deus nesse lugar. Vamos nos encher da presença de Deus nesse lugar. Vamos exaltar a presença de Deus. Vamos declarar que a presença de Deus tem um real sentido em nossas vidas.